Na série de entrevistas com os candidatos ao governo gaúcho, hoje eu recebo Matheus Bandeira, do Partido Novo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. 49 anos, vamos recordar aqui, né? 49 anos, analista de sistemas como profissão, foi servidor público de carreira da Secretaria da Fazenda e dirigiu o Tesouro do Rio Grande do Sul. No governo Ieda Crucis, foi secretário de Planejamento e também presidente do Banrisul. Na última vez em que o senhor esteve aqui no programa, o senhor falou sobre mudanças fundamentais que são necessárias para a política gaúcha, que é a principal bandeira do seu partido, Partido Novo. O próprio nome do partido já dá a entender isso, né? Alguma novidade as pessoas devem esperar, ou podem esperar, né? Vamos recordar, ouvir um trechinho do que o senhor falou aqui no programa. Por favor, pode soltar. A mudança se dá pela política, ela não virá pelos partidos tradicionais. Pessoas que compartilhavam desse pensamento se reuniram e formaram um partido que é a expressão dessa indignação da sociedade, que é o Partido Novo, que defende o seguinte: liberdades individuais, defende mais livre mercado e defende menos intervenção do governo. Defende que o governo faça, sabe o quê? Não é Estado mínimo, não. Que o governo cumpra aquilo que é a sua obrigação básica. Bem, recentemente, candidato mais rico, candidato também à presidência da República, do Partido Novo, João Amoedo, deu uma declaração polêmica em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Eu vou ler um trechinho aqui, abre aspas. Qual é o problema da desigualdade? Palavras do Amoedo. Você acha que se a gente resolver a desigualdade no Brasil é bom? Vamos pedir para todo mundo que tem acima de uma determinada quantidade de dinheiro que mude a sua cidadania e vá morar fora do Brasil. Pronto, resolveu a desigualdade. É uma declaração, no mínimo, polêmica, né? Controversa. Muitos consideram estapafúrdia, revela, né, um pensamento assim meio estreito. O candidato do Novo parece defender a velha ganância egoísta da elite. O seu Novo é diferente do Novo dele? O meu Novo é o mesmo Novo do João Amoedo. Eu vou explicar um pouquinho essa declaração. Por favor. O problema não é desigualdade, Marcelo. O problema é a pobreza. Por exemplo, Cuba não tem desigualdade. Todo mundo vive na miséria. Venezuela, que tu há pouco mencionaste... Fora o Fidel aqui, e a família dele, Fora né? o Fidel e a família dele. Pois é. Venezuela, que tu mencionaste aqui, que está vivendo este drama, as pessoas estão fugindo de um país que tem riquezas naturais como o petróleo. É um país que também resolveu a desigualdade. Todo mundo lá é miserável, hoje morre de fome. O nosso problema não é a desigualdade de renda, o nosso problema é a miséria. E para a gente resolver a pobreza, não há programa social melhor do que a geração de emprego. E quem é que gera emprego? Quem é que cria riqueza? Quem cria oportunidade de emprego e renda para as pessoas? É quem empreende, é quem trabalha. E é por isso que os países que apostaram nisso que o João falou, nas liberdades individuais, nas liberdades econômicas, países como Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, esses países são os que mais promoveram o desenvolvimento econômico e social. Países que geraram um ambiente de negócio mais propício para quem investe, para quem toma risco, porque quem cria riqueza é quem trabalha e quem empreende. Tem candidatos que acreditam que o grande canhão de transformação da sociedade é o governo. Não é verdade. O governo tem uma função importante, básica, essencial, que é garantir segurança pública para todos e acesso à educação e saúde de qualidade para quem precisa e não pode pagar. Isso é que é dar chances iguais para todos. O sujeito pode ter, independente de onde nasceu, da sua condição de renda, acesso a uma escola de boa qualidade. E com isso ele faz desta educação o que ele quiser, ele corre atrás do seu propósito, ele pode empreender, ele pode criar riqueza, ele pode trabalhar com outras pessoas. Quem cria riqueza são as pessoas que movem a roda, fazem a roda girar, movem a economia para frente, pessoas sozinhas ou associadas em empresas, né? E é isso que a gente defende, resolver a desigualdade, como disse o João, mandando todo mundo embora, afugentando quem tem mais renda e quem poderia empreender e criar oportunidade para outras pessoas, não vai resolver o nosso problema. Está explicado. Deixa eu entender o seguinte, qualquer candidato a governador hoje no Brasil, ele tem limites, Claro. Principalmente a questão econômica. E o modelo federativo nosso faz com que muito recurso, o imposto que o cidadão paga no seu estado, na sua cidade, vá para Brasília. E para voltar para cá, tem toda uma cadeia aí, corrupta muitas vezes, que acaba escoando. São várias formas desse dinheiro tentar voltar e chegar através da mão de um benfeitor, um salvador da pátria. O deputado da região construiu não sei o quê. Trouxe emendas parlamentares. Trouxe emendas parlamentares. Vamos reelegê-lo ad eternamente, o que é outro erro brasileiro, né? O deputado consegue ser 6, 7, 8, 10 vezes se reeleger. Tem que acabar com essa reeleição, essa pouca vergonha, como é para os cargos executivos, né? Uma vez só e deu para a bola. Exatamente. Né? É o que nós defendemos o Novo, né?
Pois é, exatamente. O fim do carreirismo político. Que mudanças fundamentais a nível estadual o Novo pode propor e realizar, independente desse histórico nacional. Tá. Sabe que essa questão das emendas me faz lembrar aquela piada de que é como se a gente fosse no ATM sacar dinheiro e agradecesse pelo ATM para nos dar o nosso próprio dinheiro, né? Os deputados vão lá, fazem emendas parlamentares para devolver o dinheiro que já é nosso, que saiu daqui. Existe uma concentração, atravessador do dinheiro público. Exatamente. Né? E existe uma concentração de renda e dos tributos que são arrecadados, que são retirados da sociedade, de quem trabalha, de quem produz, nas mãos da União. 70% do que se arrecada fica nas mãos da União. Nós, do Novo, defendemos, numa mudança do Pacto Federativo, mais recursos para o governo local, para o município e para os estados, que é onde as pessoas vivem nos municípios, né? E o estado, que é responsável pela segurança pública, a gente precisa ter mais recursos aqui. Para isso, obviamente, é preciso a gente fazer reformas estruturais, porque boa parte daquilo que se arrecada na União também é gasto com despesas como, por exemplo, a Previdência. Se a gente não enfrentar o tema da Previdência, que cada vez consome mais recursos que poderiam ser destinados à saúde, à educação, à segurança pública ou mesmo à assistência social, cada vez mais o governo vai depender de mais recursos e vai continuar concentrando riqueza e vai ser difícil fazer essa mudança no Pacto Federativo. A gente viu agora, no caso do Museu do Rio de Janeiro, todos os 3 bilhões que a Universidade Federal do Rio de Janeiro recebia, a maior parte para pagar salários. Apenas um pedaço mínimo era destinado à própria manutenção do museu. Mas voltamos às nossas vacas frias, como se diz, né? O senhor defende a privatização de empresas públicas, entre elas o Banrisul. Por que entregá-lo para a iniciativa privada, que na realidade não precisa, porque os bancos estão muito bem obrigados? Ao invés de investir o lucro adquirido pelos bancos públicos, no caso do Banrisul, nas áreas prioritárias como educação, por exemplo, que é a grande porta fechada para a cidadania e, portanto, aberta para a criminalidade. Eles já são investidos, né? O Banrisul, quando dá lucro, distribui o seu lucro na forma de dividendos para os seus acionistas. O Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, ou o Estado do Rio Grande do Sul, é o principal acionista. Ele recebe esses dividendos e ele já aplica livremente isso. Mas na prática acontece isso? Sim, só que o que acontece é que de todo o nosso orçamento, por exemplo, para a educação, vamos falar de educação, mais de 8 bilhões e meio no ano passado, cerca de 8 bilhões e meio de reais aplicados em educação. 60% dessa despesa foi aplicada em aposentadorias e pensões. Cada vez mais elas consomem o recurso que deveria ser aplicado em educação. Isto não é educação, isto é um tema de poupança. A aposentadoria é um tema de poupança. É por isso que a gente precisa reformar a Previdência, tanto a Previdência do regime geral, quanto a Previdência, especialmente, dos regimes próprios dos servidores públicos, que têm regras especiais, regras generosas, regras benevolentes que lhes permitem aposentadoria com 25 anos de trabalho e depois ficam 30, 35, 40 anos recebendo aposentadoria. Onde é que dá para cortar? Então, nós custos, o que o senhor cortaria? Assim? Ia demitir gente? Professores, a gente precisa de mais. Deixa eu só responder a questão do Banrisul. Pois não. Santa Catarina, nosso estado vizinho, que vai bem, obrigado, está atraindo investimentos, inclusive empresas saindo do estado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, não tem um banco. Há 20 anos atrás, privatizou, federalizou primeiro o BESC, que depois foi privatizado. Está fazendo falta para Santa Catarina? São Paulo, o estado mais rico da federação, há 20 anos atrás, privatizou o Banespa. Está fazendo falta? Os paulistas estão piores que os gaúchos, porque nós temos um banco? Então, nós temos um banco para quê? Para competir no sistema privado com os demais bancos, como o Banco do Brasil, também público, a Caixa Federal, também público, ou com os bancos privados, como o Sicredi, como o Itaú, como o Bradesco. Qual é a diferença de um Estado? Por que o Estado tem que ser dono de um banco se ele não consegue sequer aplicar em segurança pública? O que eu defendo, por exemplo, para o Banrisul, fazer essa discussão de maneira absolutamente racional, é o seguinte: se nós não precisamos ser donos de banco, porque essa não é a função do Estado, o Estado não deve ser empresário. Mas nós podemos, e a razão fundamental daqueles que defendem a manutenção do banco é porque ele dá lucro, nós podemos manter 49% do capital do banco, vender o controle e o prêmio de controle, o que tem valor é o prêmio de controle, e deixar que o banco fique livre das amarras do Estado, da interferência política dos partidos políticos que querem utilizar o banco para atender seus interesses próprios, e não para melhorar alguma área essencial do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Então, o banco pode ser muito mais eficiente, continuar gerando lucro, a gente pode obter um valor fundamental, por exemplo, para formar um fundo garantidor e retomar a ideia das parcerias público-privadas, das concessões, e ao mesmo tempo continuar com 49% do banco recebendo os dividendos dos lucros futuros. Então, esse é o modelo que a gente defende. O que pode ser feito aqui para cortar despesa? Muito pouco para cortar despesa, Marcelo, porque a despesa é muito rígida. A despesa é fundamentalmente pessoal hoje e boa parte dela, mais de 50%, é despesa de aposentadorias e pensões. O que a gente precisa fazer é garantir que a despesa não cresça mais. Durante 40 anos, ela cresceu mais do que a receita. Durante 2 décadas, somente em 3 anos, nós tivemos superávit, gastamos menos do que arrecadamos. Aliás, eu gosto de falar disso, porque nos 3 anos, nos últimos 20 anos, só em 3 anos, nós tivemos as contas no azul, equilibradas, com superávit. Nesses 3 anos, eu estava lá, à frente primeiro do Tesouro do Estado, depois da Secretaria do Planejamento, comandando a área fiscal, né? Então, nós tivemos, só em 3 anos, contas no azul, e eu
Estava lá, ninguém me contou, eu arregacei as mangas, trabalhei, tive protagonismo nisso. Foi um esforço genuíno de tirar o Estado de uma crise fiscal e organizar a bagunça das contas públicas. Portanto, eu gosto de enfatizar isso porque eu sei fazer. Nós enfrentamos uma crise muito parecida agora, né, da mesma magnitude, e para fazer isso, a solução não tem bala de prata, não tem mágica. A gente tem que fazer a mesma coisa que nós fizemos lá atrás. Resgatar um conceito básico de austeridade fiscal, que as pessoas aqui, as famílias que nos assistem, seguem na sua casa, ninguém gasta mais do que ganha, né, por muito tempo. Isso é impossível, é insustentável. Então a gente precisa impedir que a despesa continue crescendo, congelar o orçamento, garantir com um esforço extraordinário para melhorar o ambiente de negócios, tirar a burocracia, tirar esse papel cartorial do Estado, que pede autorização, concessão para tudo, né? Dar mais liberdade para quem quer empreender, para quem quer investir e garantir que o nosso ambiente seja mais seguro também, com segurança pública, para que empresas voltem a investir aqui no Rio Grande, voltem a gerar oportunidade de emprego e renda para as pessoas e assim dinamizem a economia. Com isso, a receita vai crescer e gradualmente a gente vai chegar no equilíbrio e vai poder voltar a investir, por exemplo, em segurança pública. Bem, prender as pessoas, mantê-las presas, tem que prender, poder ser na cadeia, não vai resolver. Você está perdendo ali algum cidadão, embora sejam cidadãos que pouco contribuem porque estudaram pouco, né? E esses tem demais, do lado de fora também, né? A educação é chave nessa questão da formatação do cidadão, né? A geração de emprego, o preparo técnico, escolas técnicas, curso superior, enfim. A educação no Rio Grande do Sul já foi um exemplo, não é mais. Nós temos hoje os piores índices nacionais aí de educação em várias faixas etárias. Como resolver isso? Como amenizar esse problema sem dinheiro? Vamos falar desses dois temas fundamentais, educação e segurança pública, para os telespectadores que nos assistem, para os pais de alunos de escolas públicas. Educação. Óbvio que a educação é o maior desafio de longo prazo do país e é a principal ferramenta que cada um pode ter para correr atrás do seu propósito, né? Para vencer na vida, para melhorar. Então, ela é tão importante que não pode ficar na mão dos políticos e na mão dos sindicatos. Ela não pode ficar na mão do Estado exclusivamente. A educação pode ser pública, mas não estatal. Qual é o papel fundamental do Estado? É garantir acesso à educação de boa qualidade para quem precisa e não pode pagar. Mas não necessariamente ser o dono da escola, não necessariamente contratar o professor e cuidar de aposentadoria. Esse não é o papel do Estado. Repetir o que a gente vem fazendo nos últimos anos vai nos levar aos mesmos resultados. 20 anos, foram 20 anos de ladeira abaixo na qualidade da educação. Ninguém fala da qualidade da aprendizagem. 20 anos, e nesses 20 anos, sabes que o Estado aumentou 45% a verba de educação. O orçamento de educação aumentou em 20 anos, de 1998 até 2017, aumentou 45%. Mas o número de matrículas caiu 28% no ensino fundamental e 16,5% no ensino médio. Ou seja, mais despesa, mais orçamento, menos alunos. E ainda assim, a gente não conseguiu resolver o problema da educação. O que nós estamos propondo? Coisas inovadoras. A primeira delas, comprar vaga em escola privada de boa qualidade. O IDEB médio da escola da rede pública estatal, é 3,3 no Rio Grande do Sul. Vamos à 15ª posição. É uma vergonha. A gente está formando analfabetos funcionais. Sim. Na rede privada, pelo menos está no azul. É 5,7. É 70% melhor na rede privada. Então, a nossa ideia é comprar vagas. Seguir o modelo de vale escolar, não é? Que lá fora chama-se de voucher, e que aqui pode ser comparado, para usar uma expressão didática, como o ProUni. O ProUni do ensino básico. Comprar vaga rapidamente em escolas privadas para colocar filhos de famílias pobres. E com isso, rapidamente reduzir esse apartheid do conhecimento. Paga em fiscal? A gente começa com um projeto piloto, mostra que isso é possível fazer e pode criar uma lei de incentivo à educação para investir diretamente em educação. E uma outra forma inovadora é criar um conceito também muito bem sucedido lá fora de escolas comunitárias. Pega uma escola numa comunidade e o Estado contrata uma entidade filantrópica ou privada para gerir com liberdade, com autonomia de gestão. Livre das amarras do Estado, ela pode ter liberdade para contratar, para promover, para demitir, estabelecer um sistema de incentivo que faça todo mundo caminhar na mesma direção da melhoria da qualidade da aprendizagem. Nesses dois modelos, o Estado não é dono da escola. O Estado só garante o acesso, o financiamento e cobra resultado com transparência. Educação é importante para reduzir criminalidade? É importante, mas só a educação não resolve. São duas coisas que são importantes. Acesso à educação de boa qualidade e aumentar os custos de se cometer um crime. Muita gente, eu sou adepto da visão econômica do crime, comete o crime porque sabe que a chance de ser pega é muito pequena, sabe que a chance de ser encarcerado é muito pequena, sabe que se for encarcerado vai sair muito rápido. Então a gente tem que combater criminalidade utilizando os 3 pilares de intervenção estatal: policial, o prisional e o judicial.
No caso do judicial, não é função do Estado, não é função do governo, mas ele tem um dever cívico de mobilizar a sua força política gaúcha no Congresso Nacional para aprovar leis mais duras, que reduzam os mecanismos de abrandamento de pena. As pessoas são presas, mais uma vez, porque vamos defender de assassinaram, Brasília, né? ficam lá 1/6 da sua pena, saem no regime semiaberto e vão assaltar de novo, como tu mostraste aqui numa reportagem anterior. Então a gente precisa trabalhar para melhorar os mecanismos da lei penal, né? Porque não está na mão do governador, está na mão do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. No policial e no a emissão prisional, dos nossos deputados e senadores. E no policial é óbvio que a gente tem que recompor efetivo, mas investir também nas polícias judiciária, científica, melhorar a qualidade da investigação, da inteligência, porque o crime comum se combate com polícia na rua e repressão. O crime organizado se combate com inteligência. E no prisional, a gente precisa recuperar o papel do sistema prisional, que ele é 3 também. 3. Tirar o criminoso de cena, dissuadir aqueles que querem ingressar na criminalidade e também ressocializar o ressocializável. Terminou nosso tempo. Tá bom, foi rápido. Foi rápido, rapidinho. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado ao SBT pelo formato das entrevistas, que nos garante tempos iguais, justos, democráticos, o que não acontece no horário da propaganda eleitoral. Eu tenho míseros 6 segundos, então aqui eu tive tempo igual para defender minhas ideias. Obrigado mais uma vez ao SBT. Obrigado pela presença. Olha, o entrevistado de amanhã será o candidato Eduardo Leite, do PSDB. SBT-RS, eleições 2018.